Em Atenas, no século V a.C., a mulher vive uma situação que, aos nossos olhos, pode parecer paradoxal, embora fizesse sentido para aquela sociedade. É que, se o homem é membro da polis e cabeça do seu oikos, ou seja, é membro da sociedade e cabeça do seu lar, já à mulher cabe um papel perfeitamente secundário, subalterno, exclusivamente no oikos, e do qual já agora não se espera que saia desacompanhada. Por outro lado, o homem pode, em determinadas circunstâncias, ser um polites, ou seja, um cidadão com uma série de direitos e de deveres. Já a mulher, como veremos, não tem direito à cidadania e está assim impedida de participar na polis. No entanto, mesmo não sendo em nenhuma circunstância cidadã, ela é uma geradora de cidadãos, de politai, já que a partir de 451 a.C., o homem só podia ser cidadão em Atenas se nascesse filho de um pai cidadão e de uma mãe ateniense de nascimento. A mulher é, assim, considerada inferior a vários títulos. Fisicamente, porque a sua compleição não lhe permite o mesmo tipo de tarefas. Intelectualmente, pois é considerada menos inteligente do que o homem, portanto não tem uma educação tão completa. Lembrem-se, as meninas casam-se com pouco mais de 14 anos. E como não tem uma educação tão completa, apresenta-se ser, de facto, intelectualmente inferior ao homem, num terrível ciclo vicioso. E se é intelectualmente inferior, é também moralmente duvidosa. Vejam bem estes certos no Fonte, em que se declara que o caráter da mulher tem de ser moldado pelo marido. Se ele a instruir convenientemente como é seu dever, e se ela ainda assim for má, a culpa é dela, sempre dela. Diz ele. Quando uma ovelha passa mal, na maioria das vezes responsabilizamos o pastor. E quando um cavalo se comporta mal, falamos mal do cavaleiro. Quanto à mulher, se instruída pelo marido no que é bom, mesmo assim age mal, seria ela talvez a responsável. Mas sem a instruir no que é belo e bom, se a tratasse como uma ignorante nestas questões, com justiça não seria o marido o responsável? Em todo o caso, Critóbulo, diz-nos a verdade. Há outra pessoa a quem confies maior número de incumbências importantes do que a tua mulher? Não, há ninguém, disse. Existe alguém com quem converses menos do que com a tua mulher? Se existe, não serão muitas, disse. A mulher é também moralmente inferior, porque se considera que são facilmente seduzidas, o seu erotismo é incontrolado. E porque são, pensam os gregos, mais ingênuas, menos inteligentes, menos controladas emocionalmente, são uma ameaça constante para o seu marido, que vê a sua fidelidade sempre em risco e, portanto, a legitimidade da sua descendência. É que a sexualidade das mulheres é algo desconhecido e misterioso e, portanto, aterrador. O ser humano receia o desconhecido. Vejam, Fedra matou os próprios filhos, enlouquecida pela rejeição. Ou era que cegou Tiresias? Deixem-me ler-vos a história deste adivinho, na versão do Romano Ovídio. Sucedeu que um dia, Júpiter, diz-se relaxado pelo néctar, pusera de lado os seus graves cuidados e brincava brejeiro com Juno, também ela ociosa. O prazer sexual é para vós, sem dúvida, muito superior ao cabo aos homens, dissera. Ela recusa tal ideia. Acordam então averiguar qual a opinião do douto Tiresias. É que este conhecia os dois lados do amor. De facto, em certa ocasião, sovara duas enormes serpentes que acasalavam na erva verdejante, a golpes do seu bastão. De homem convertera-se em mulher, espantoso, e passara 7 outonos assim. Ao oitavo, viu de novo aquelas serpentes. Se tão grande é o poder da pancada com que vos feri, disse, a ponto de mudar no contrário sexo a quem vos golpeou, bater-vos-ei também agora. Golpeando as mesmas serpentes, retornou à forma primitiva e a figura com que nascera voltou. Ele é, pois, o mediador nomeado para este litígio brincalhão. Dá razão às palavras de Júpiter.
A filha de Saturno, diz-se, ficou magoada, mais do que seria justo e o assunto merecia, e condenou os olhos do seu juiz à noite eterna. Mas o Pai omnipotente, pois não é lícito a um Deus anular atos de outro Deus, em compensação pela perda da visão, outorgou saber o futuro e, com tal privilégio, aliviou a pena. Portanto, vejam bem uma era vingativa e ciosa dos segredos do prazer erótico feminino. E não preciso de recordar a Lisístrata de Aristófanes, que obtém efeitos cómicos pela incapacidade das mulheres de refriarem o seu desejo sexual. Que se espera então de uma mulher? Como é a mulher ideal? A literatura permite-nos ter algumas ideias. Tucídides dá-nos conta desta afirmação de Péricles. Grande será a vossa glória se não ficar abaixo das qualidades que a natureza vos deu, e se o vosso bom nome não se prestar a ser falado entre os homens em louvor ou em má língua. A mulher deve, antes de mais, ser invisível, portanto, não deve dar aso a que se fale nem bem, nem mal. Os poemas homéricos, por seu lado, apresentam uma imagem de uma mulher em tudo subalterna ao homem da casa, que pode ser, na ausência do marido, o próprio filho. Logo no canto primeiro da Odisseia, vemos Telémaca censurar a mãe, mandando-a para os seus aposentos, para a sua roca e para o seu tiar. Também Arete, rainha dos fiaces, apesar da sua categoria, surge à lareira a afiar lã. E a ninfa Calipso cantava com linda voz, e com lançadeira dourada trabalhava o seu tiar. Da mesma forma, Circe, diz o poeta, estacaram à porta da deusa de belas tranças e ouviram de dentro Circe a cantar com voz melodiosa, enquanto se dedicava à trama imperceptível da sua tecelagem subtil, graciosa e brilhante, como são as tapeçarias das deusas. Não nos esqueçamos, no entanto, de que estas imagens da mulher são feitas por homens. Até que ponto este retrato de uma mulher submissa não é antes uma idealização mais ou menos distante da realidade? Na própria Odisseia há algumas indicações de que talvez esta imagem não seja completamente real. Além do papel importante que é dado a mulheres como Penélope, Circe ou Nausicaa, recordemos que esta última, quando encontra Ulisses na praia, lhe diz que, quando encontrar Alcino e Arete, deve ignorar o rei e lançar-se aos pés da rainha. Aí, contra a mesma coluna, está o trono de meu pai, onde se senta como um imortal a beber vinho. Passa apenas por ele, atira-te-se aos joelhos da minha mãe, para os abraçares, para que vejas o dia do teu regresso, depressa regozijando-te, apesar de teres vindo de tão longe. Se ela te acolher com gentileza no seu coração, há esperança de que revejas a família e regresse à tua casa, bem construída, e à tua terra-pátria. Seja como for, não há dúvidas de que a mulher ateniense vive num mundo à parte, dentro da sua própria casa. Recordemos o conceito de gineceu e recordemos também que estes aposentos femininos eram, provavelmente, no segundo piso da casa. Mas recordemos também que, como é evidente, esta separação faz sentido nas famílias abastadas. Nas casas modestas, que por vezes só tinham uma pequena divisão, esta separação não faz obviamente qualquer sentido. Por outro lado, a mulher tem como função principal gerar filhos, de preferência varões e sempre legítimos. Cabe-lhe também executar ou supervisionar as tarefas domésticas, seja ela própria, seja através das suas escravas. Portanto, a mulher deve ficar em casa para coordenar o trabalho dos escravos, gerir o orçamento, tratar do vestuário e da alimentação. É o que podemos ler neste diálogo imaginário entre o marido e mulher, e notem o tom condescendente e paternal. Ele acaba de se casar com ela. Vejam. E quais são, disse ela, os trabalhos da abelha mestra que se assemelham aos que devo realizar? Ela, disse-lhe eu, permanecendo na colmeia, não deixa que as abelhas fiquem ociosas. Será, disse minha mulher, que também deverei fazer isso? Deverás sim, disse-lhe eu, ficar em casa, mandar que saiam de casa aos servos cujo trabalho seja fora e tomar conta dos que devem trabalhar em casa.
Deverás receber o que foi trazido de fora, separar o que for preciso gastar e, quanto às sobras, deverás pensar o que fazer com elas, cuidando que o gasto previsto para um ano não seja feito em um mês. E quando a lã chegar às tuas mãos, deves cuidar que tenham túnicas os que dela precisam. Deves cuidar também que dos grãos de trigo resulte boa comida. Em suma, espera-se que uma mulher fique em casa. Nas Troianas de Eurípides, Andrómaca traça um retrato muito claro do que se espera desse ponto de vista de uma mulher. Ficar em casa, evitar falatório e submissão total e incondicional ao marido. Quantas qualidades se encontram para uma mulher, quantas eu me esforcei por alcançar na casa de Heitor. Em primeiro lugar, tive cuidado naquilo que arrasta má fama para a mulher, que ela tenha boa ou má reputação, o não ficar em casa. E pondo de parte tal desejo, em casa permanecia. Para dentro de casa não entravam, para minha desvantagem, as palavras habilidosas das mulheres, mas contentava-me com ter bom mestre no íntimo do meu próprio espírito. Ao marido mostrava uma língua silenciosa e um olhar tranquilo. Sabia em que esfera devia ser superior ao meu marido e em qual devia ceder-lhe a vitória. Do ponto de vista legal, a situação da mulher não é mais animadora. Não tem direitos políticos e, por isso, não participa na vida da polis. É legalmente equiparada a uma criança, devendo ser representada em tribunal por um guardião. Não pode, entre outras coisas, estabelecer contratos superiores a um medímeno, o que é uma quantia simbólica. Por outro lado, a sua propriedade, que é adquirida por dote ou por herança, é gerida pelo seu guardião, ou seja, pelo homem que é por ela responsável, o pai, o marido, um irmão, um filho. De resto, a mulher só podia herdar do pai no caso de não ter irmãos vivos. E mesmo nesse caso, como disse, a propriedade herdada era gerida pelo guardião. A mulher está, portanto, quase sempre dependente de um homem. Quando enviuvavam, no entanto, ganhavam também alguma relativa liberdade, sobretudo na ausência de um guardião, que podia ser um filho ou um irmão, ou um pai, no caso excepcional de ainda ser vivo. Excepcional porque, como vimos, um homem normalmente casava por volta dos 30. Uma mulher sem outras fontes de rendimento podia ter de se dedicar ao comércio. É o caso da viúva que, nas Desmofriantes de Aristófanes, lamenta ter de se dedicar à confecção e comércio de coroas de flores. A outras não restava senão a prostituição. Também Demóstenes, em meados do século IV a.C., nos dá conta do facto de que, em épocas de crise, mulheres, até algumas de nascimento livre, se dedicarem ao comércio e outras atividades, digamos assim, decentes, atingindo mesmo alguma independência económica. Diz ele. Segundo tenho ouvido, muitas mulheres se tornaram enfermeiras, tecedeiras, apanhadoras de uva, por causa das desgraças que caíram sobre a cidade nestes tempos. E mulheres atenienses, muitas delas então pobres, são agora ricas. Este é, como sempre, um tema difícil de tratar, dada a relativa escassez de fontes. Neste caso, porém, mais do que em outros, as dificuldades devem-se também ao facto de termos acesso quase exclusivamente a textos de homens sobre mulheres. Ainda assim, este é um ponto de partida para outras leituras e desenvolvimentos. Deixo-vos duas indicações de leitura, cujos PDFs estão já na pasta partilhada do Google Drive. De Simónides, autor do século VII a.C., a chamada Sátira contra as Mulheres, traduzida por Frederico Lourenço. De Teócrito, autor do século III a.C., o Idílio XV, no qual duas mulheres dialogam em Alexandria durante as festas de Adonis. Poderia dizer que é, ou que é uma imagem do que poderia ser a vida privada das mulheres, se não fosse o facto, uma vez mais, de ter sido escrito por um homem.